Oi, gente, tudo bem? Eu sou a artesã Fran Wap. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, já se inscreva, ative o sininho, deixe teu like, compartilhe com os colegas, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Na aula de hoje, eu venho aqui compartilhar com vocês este lindo cachepô em formato de coração. Olha só que coisa mais linda, gente. Ele pode ser um porta-joias. Basta você repetir todo este processo de novo da base, da paredinha e encaixar aqui em cima. Basicamente, vira uma tampinha e você terá aí um porta-joias, tá? Essa aula eu fiz para utilizar ele como cestinho mesmo, um tipo de porta-trecos, porta-objetos, você vai colocar lá dentro. Ou você pode utilizar para datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dias dos Pais, aniversário, fim de ano, qualquer data comemorativa. Porque você faz ele, você pode colocar aqui um presente bem bacana, ou até mesmo você pode rechear de bombons aqui. Coloca num plástico celofane, sabe? Aquele plástico transparente, coloca um laço bem bonito. E olha, fica um presente totalmente diferente. Você vai ter feito coração com as suas próprias mãos, que é a parte mais importante, demonstrando todo o seu amor. E aí você vai rechear ele com mais alguma coisa, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, fica o convite, vai lá me seguir. Por que eu estou dizendo a respeito do Instagram? Porque lá eu apresentei esse cachepô há uns dias atrás e perguntei se as pessoas queriam uma videoaula e todo mundo quis. Então, ouvindo aos meus seguidores do Instagram, eu resolvi trazer aqui para o YouTube, para vocês seguidores do YouTube também, o tutorial deste cachepô em formato de coração, tá? E o principal é o fio, gente, o fio. Fio lançamento da Círculo, o fio náutico, que muitas pessoas ainda não sabem como utilizar, qual tipo de peça fazer. Então, fica aqui a minha sugestão para você, tá bom? Eu fiz esse cachepô que está grande e sobrou tudo isso aqui de fio, gente, olha. Tá vendo aqui, ó? Eu usei super pouco, então ele rende bastante, tá? Então, agora, vamos para a nossa aula, vamos ver como se faz esse cachepô. E detalhe, este vídeo, ele merece o teu like. Sabe por quê? Porque este vídeo, ele está recheadíssimo de dicas importantérrimas para você fazer o acabamento perfeito. Você não vê aonde inicia, nem aonde termina. Você não vê aonde você... Eu tô mostrando exatamente o ponto que eu subi a carreira, tá? Foi bem aqui. Eu subi carreira e você não localiza, tá? Encerrei carreira, ó, e sem cortar fio e começar uma nova carreira, não. Comecei, só fui cortar o fio na hora que eu terminei, então vale teu like. E já compartilha com as pessoas que querem aprender a fazer um cachepô com todas as dicas para fazer uma peça perfeita, tá bom? Se não tem fio náutico, não tem problema, você pode fazer com o fio que você tiver aí na tua casa. Então, continua assistindo e vamos lá! O material que eu utilizei aqui na confecção deste cachepô em formato de coração foi fio náutico, a cor da sua preferência. Essa aqui é a cor 3402, é a cor vermelho círculo. Você vai precisar de uma tesoura para cortar, fazer os acabamentos. A agulha que estou utilizando é a de 5 milímetros. Sendo que o fio, ele aceita, né, segundo o rótulo, de 5 a 7 milímetros, mas eu gostei do efeito do meu ponto, na tensão, tudo com a de 5 milímetros. Esporadicamente, vamos utilizar uma agulha um pouco mais fina, para algumas ocasiões especiais, para conseguir entrar, para conseguir pegar um fio. Daí, eu estou aqui com a agulha barroco de 4 milímetros, tá? Você tem que ter marcadores de pontos, isso aqui é importantíssimo. Os marcadores. Se você não tiver marcador desse tipo, não tem problema. Pega aí 4 pedacinhos de fio de outra cor que você amarre nos pontos estratégicos para que você não se perca na hora de fazer os aumentos.
pois com a ajuda destes marcadores, sejam eles de cadeadinho assim, de anzol, de qualquer jeito, ou até mesmo de fio de outra cor, você vai fazer aí tranquilamente, sem se perder nenhum momento na hora de fazer o aumento, tá? Então, é importante ter isso aqui. E um isqueiro para fazermos o arremate, já que esse fio ele é 100% polipropileno, é um tipo de material plástico, então a gente queima para selar o fio, tá bom? Então, vamos dar início. É bem fácil de fazer, tá? Mas exige atenção, principalmente porque eu vou dar muitas dicas super valiosas no decorrer da aula, que para o seu trabalho ficar com acabamento perfeito, tá? Se você é detalhista, se você gosta de acabamento perfeito, essa aula aqui, ó, está especial, é para você mesmo. Então, vamos lá. Para iniciar, eu dou aquele nozinho assim, na mão mesmo. Dei aqui o nozinho, vou ajustar esse fio aqui na minha agulha. E eu vou trabalhar aqui 15 correntes. Você faz 15 correntes aí, do modo que você sempre trabalha, tá? Ai, Fran, posso fazer com mais correntes? Pode. Eu recomendo que você aumente sempre de 2 em 2, tá? O número tem que ser ímpar, já que você faz as correntes, para que ele se torne par na hora que você voltar trabalhando, tá bom? Então, vamos fazer 15 correntes aqui. Depois que eu trabalhei 15 correntes, ele está assim. Como eu disse agorinha mesmo, né? Ah, pode fazer com mais correntes? Pode. Porém, eu nunca fiz. Então, se você fizer com mais correntes, fica aí por sua conta e risco, tá? Eu não sei dizer como é que vai sair o teu trabalho, que eu nunca fiz com mais. Então, aqui eu vou já passar uma dica muito importante para que a gente faça e não fique tão esburacado esse início aqui. A gente vai começar na segunda corrente, tá? Contar da agulha. A gente tem essa primeira, a gente vai na segunda. Normalmente, a gente entra assim e vai trabalhando, né? Só que quando eu trabalho aqui, ele fica muito esburacado, fica uns buracos muito grandes, sabe? Fica feio o acabamento. Então, vamos à dica. Vire a sua correntinha e visualize ela desta forma. Aqui eu quero que você note o quê? Estas ondulações. Então, você vai localizar onde que tá o seu segundo ponto. Aqui é o primeiro, né, ó. Primeira corrente, a segunda corrente. Vou colocar a agulha aqui pra você ver lá atrás onde vai sair. Ó, saiu aqui. Então, você localiza onde que tá a segunda corrente. E aí, você vai pegar e vai fazer aqui o teu ponto, ó. Tá bom? Então, eu vou colocar o fio na minha agulha pra entrar ali e fazer o ponto. Tô com o fio na agulha já novamente, viro e entro aqui. Passei nesta alça, pego o fio que vem do novelo, retorno e faço meu primeiro ponto baixo. Simples assim. Venho na segunda ondinha, vou fazer o mesmo, tá? Ó. Entro com a agulha aqui, pego o fio e retorno. Você vai trabalhar aqui, lembra que eu falei que ele ia se tornar um número par depois, né? Assim, a gente começa trabalhando, eram 15 correntes. Aí, quando eu trabalho assim, entrando na segunda, é como se fossem 14. Ou seja, se são 14 correntes, eu vou trabalhar metade dessas correntes com os pontos baixos. Então, metade de 14 são 7. Então, faço aqui 7 pontos baixos. Prontinho, com 7 pontos baixos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei na metade. Agora, eu vou colocar aqui 2 correntinhas, tá? Elas vão fazer aqui o biquinho do meu coração. Faz 2 correntinhas, e aí, vem aqui já nessa próxima corrente e vai por ponto baixo. Você não pula nenhuma corrente de base, tá? Ó, coloquei o pontinho baixo. Fiz as 2 correntes e coloquei aqui. E aí, eu vou continuar. Tem que ter mais 7. Mesmo tanto que eu tive de pontos deste lado, vou ter deste outro. Então, notem que já formou o biquinho, que é o biquinho do meu coração. Então, a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, eu tenho que ter deste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão iguais, tá bom? Quando a gente chega aqui neste último ponto, no 7º, a gente vai fazer aqui a curva, tá? Porque o coração tem a curvinha, né? Então, a gente vai preparar aqui como faz a curvinha.
Nesse mesmo ponto aqui, nesse último ponto, eu vou entrar com a agulha e vou colocar mais 2 pontos. Ou seja, tem que ter o total de 3 pontos aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui mais 2. Ficamos aqui, então, ó, com 1, 2, 3 pontos. Se você quiser pegar marcador de ponto e colocar aqui nesse primeiro e neste último, nota 1000 para você, porque vai facilitar muito para você saber na hora de fazer os aumentos. Inclusive, eu vou colocar aqui no meu para não me perder também. São 4, tá? Que você vai precisar. Se você não tiver marcador assim, pega um fio de outra cor e prende ali para você saber. Então, ó, como eu disse, no primeiro, vou colocar aqui. E nesse último, no terceiro. E prendo aqui. Por quê? A hora que eu chegar nestes pontos, eu vou trabalhar com um aumento. Então, assim, eu não corro o risco de me perder e de passar batido de fazer o aumento. Aqui, eu vou pegar esse fio, vou trazendo pra cá, pra eu já ir escondendo, tá bom? E agora, ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Tá vendo que aqui é o meu primeiro ponto baixo? Aqui é o outro, enfim. Então, eu vou colocar meu ponto baixo ali, tá? No pezinho, ó. No pezinho do ponto baixo, tá vendo que é um Vzinho? É aqui que eu vou entrar. Então, eu vou aqui, puxo esse fio pra cá. Se você quiser desfazer isso aqui, esse nozinho, você até pode, viu? Pra não ficar uma coisa grosseira. Deixa eu ver se consigo desmontar aqui. Ó, eu desmanchei, mas eu vou seguir com ele pra cá, tá? Ó, ajustei aqui tudo. Então, cuidado pra não desmanchar todo o trabalho. Se não quiser, não precisa desmanchar, tá, gente? É uma sugestão que eu estou dando aqui pra você fazer. Aí, desculpa o ruído aqui, porque eu tô tendo que fazer uma gambiarra pra conseguir gravar essa aula. Se você me segue no Instagram, você tá sabendo. Eu avisei lá que eu ia ter que fazer uma gambiarra. Então, olha só, entrei aqui e vou fazer meu ponto baixo. Puxo o fiozinho pra cá. Fiz um, vou fazer no próximo. São 5, tá? Que eu vou fazer aqui. 2. No próximo, tá vendo aqui, ó, direitinho onde eu entro? 3. Olha só como que tá perfeitinho, que não abriu aqueles buracão feio. E agora o quinto. Meu ponto tá muito apertadinho, gente. Mas eu quero assim apertadinho pra ficar bem durinho, né? Mais estruturadinho, porque senão ele vai ficar muito mole se eu não usar uma agulha apertadinha. Então, após fazer a curva, tá? Aqui os marcadores, eu coloquei 5 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, nós temos o meio do nosso coração. Tá vendo aqui as correntinhas que a gente fez? Então, eu vou pular, né? Eu vou fazer uma diminuição aqui pra ele ficar mais assim. Então, eu pulo este e pulo este, entrando no terceiro, tá? Então, vem aqui. Pode continuar puxando o fio se você quiser. E faço ponto baixo, ó. Tá vendo? Ele se juntou aqui, ó. Vai ficar mais curvadinho, formando bem o coraçãozinho. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um em cada um. E depois a gente vai fazer a curva. Olha só como que já tá ficando. Agora, eu tenho que fazer aqui, no meu 6º ponto, eu tenho que fazer a curva deste lado, tá? Lembra que aqui a gente subiu com um ponto baixo, né? E na curva, nós temos 3 pontos baixos. Então, aqui, eu vou colocar apenas mais dois pontos, tá? Então, eu entro aqui. Vou colocar apenas 2. Já pode pôr marcador neste primeiro. Agora o segundo. Eita, caiu o marcador. Não tem importância, depois eu pego. Aqui o segundo, tá vendo, ó? E eu já tinha um ponto aqui, então, eu tenho 3 aqui nessa curva. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Venho aqui nessa alça, pegando nas duas, pego o fio e puxo aqui no ponto baixíssimo.
Vou colocar um marcador, tá? Esse é o terceiro, então, o primeiro ponto tá aqui. Este foi o segundo. O terceiro, gente, eu desmanchei aqui pra vocês verem. O terceiro não é este, porque isso aqui é a alça que eu estou usando pra fechar no ponto baixíssimo. O terceiro é esse, tá? Vou colocar aqui no terceiro o marcador. Vou tornar a fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ficou assim. Nesse primeiro ponto, aí eu faço uma correntinha, tá? Eu ia me esquecendo, pra dar altura. Nesse primeiro ponto, eu já tenho que fazer o aumento. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos baixos, tá? E é assim, você sempre vai ter aí um ponto com aumento, um ponto sem e um ponto com aumento. Igual aqui, ó. Um ponto vai ter aumento, o outro não, e este vai, tá? Sempre você vai ter só um de espaço, tá? Você vai entender mais pra frente, porque eu tô falando isso. Então, aqui, eu vou entrar onde eu coloquei o marcador e vou colocar 3 pontos. Vou tirar o marcador pra facilitar pra eu pôr a agulha. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2 e 3. Ficou assim. Quando eu subo a carreira, já fazendo o aumento, nesse primeiro é onde eu coloco o marcador, porque é aqui que eu vou colocar o aumento depois, tá? Então, já põe. E aí, vai ficar aqui o meu marcador. Eu vou colocar um ponto baixo em cada um desses espacinhos que você está vendo. E quando eu chegar aqui no biquinho, eu também vou colocar. E eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer. Então, basta ir aqui, ó, colocando aqui o seu ponto baixo, ó. Vão ser 7, tá? 1, depois da curva são 7 pontos. Então, olha só, já coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho que pôr o sétimo. Então, o sétimo, gente, eu vou aqui, nestas duas correntinhas, eu vou pôr na primeira correntinha, tá? Aqui em cima. Eu coloco aqui o meu ponto baixo. Sétimo, tá? Ficou assim. Quando eu chego aqui no meio, eu coloco duas correntinhas novamente. Pra continuar mantendo o biquinho do coração. Aí, aqui, eu tenho que colocar a mesma quantidade deste lado, ou seja, 7 pontos novamente. E eu vou colocar agora, dentro do espaço que formou, ó, o primeiro ponto baixo eu coloquei aqui na correntinha. O segundo eu coloco aqui dentro do espaço, tá? Então, vou colocar aqui dentro. Fiz o primeiro, são 7. Então, coloquei o primeiro aqui. Aí, o segundo, você tá vendo que eu tenho aqui um ponto baixo? Eu tenho que entrar aqui, ó, nesse espacinho, tá? Que daí vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho que fazer o aumento. É igual desse lado. Desse lado a gente teve o aumento e depois 7 pontos. Então, vamos lá, ó. Fiz 7 pontos baixos. Agora, aqui eu tenho o marcador, tá? Porque é o primeiro ponto da minha curva. Aqui eu vou fazer o meu aumento, ou seja, eu vou colocar 3 pontos baixos aqui. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Quando eu tô aqui nessa parte, eu tenho que pôr marcador agora no terceiro ponto, não é no primeiro. Põe aqui no terceiro. Agora, eu tenho que ter um ponto aqui somente de espaço, que é esse aqui. Coloco um ponto baixo. E agora, aqui, eu vou colocar 3 pontos novamente, que é onde eu deixei o marcador. Vou tirar o marcador daqui e vou fazer aqui 3 pontos baixos. Quando eu faço esse segundo aumento, o marcador vai no primeiro ponto. Lembra que eu falei que a gente ia ter apenas um ponto só de espaço entre um aumento e outro? Era isso que eu tava querendo dizer. Fiz um aumento aqui, coloquei o marcador no último ponto do aumento, tá? Um ponto sozinho de espaço e fiz outro aumento. Aí, o marcador vem aqui no primeiro pontinho desse aumento aqui, tá? Gente, ó, uma dica, coloquem assim um papelzinho e passe uma fita adesiva, tipo um durex, fica mais confortável pra segurar a agulha, viu? Porque aqui, ó, eu não tampei aqui, porque senão ia esconder o milímetro da agulha. Ficou mais maciozinho pra minha pegada, porque eu seguro desse jeito. Tá, voltando ao foco, então. Agora, olha só como que tá. Eu vou trabalhar com os pontos baixos aqui.
até chegar nessa parte que eu faço a redução, que eu como 2 e entro no terceiro. Aqui, a gente vai colocar... deixa eu falar a quantidade que eu fiquei de pontos aqui na curva, né, gente? São 3 daqui, mais 3 daqui, 6 e 1 no meio. Então, 7 pontos na curva, tá? Após a curva, após fazer esse último ponto, eu vou ter agora 4 pontos baixos. Então, vem aqui, tá vendo o espacinho, ó? Entra aqui, fazer o ponto baixo. E ficou assim. Aqui, ó, eu vou pular este e entrar aqui no terceiro, tá? Então, pulo 1, 2, entro no terceiro. E aqui eu faço meu ponto baixo. E olha só como ele aproxima, tá? E fica mais ainda o formatinho de coração. Então, fiz 1, tem que fazer 4. Cheguei aqui onde eu tenho meu marcador, na curva. No primeiro ponto, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. Então, agora, eu coloco o marcador aqui no terceiro, tá, gente? 1, 2, no terceiro. Este aqui é um ponto que é sozinho. Apenas um ponto. Fiz um ponto baixo sozinho. E aqui, a gente já tinha feito o aumento, lembra? Olha aqui, todos eles juntinhos. Então, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Ó, pego lá e puxo, tá? Juntando. Faz uma correntinha pra subir. Isso aqui é só uma correntinha, tá, gente? Não é um ponto. É o ponto baixíssimo, no caso, que eu uso pra fechar, ó. E ele fica assim. Tá vendo como que tá ficando bonitinho? Então, agora a gente vai continuar com essa sequência de aumentos. Aqui, eu vou fazer neste primeiro ponto já os 3 pontos de aumento. Então, eu coloco aqui 3 pontos. Não se esqueça de colocar o marcador de volta. Põe aqui no primeiro ponto, pra você não se esquecer, tá? Já fiz aqui esse aumento deste lado. E vou continuar trabalhando como antes, tá, gente? Vou pôr aqui um ponto baixo em cada um deles. Quando chegar aqui no meio, vou pôr um pontinho baixo aqui na correntinha. Vou subir com 2 correntes, voltar, colocar o ponto baixo aqui e voltar trabalhando com os pontos baixos, tá? E sempre que eu chegar nos marcadores, eu vou colocar 3 pontos no mesmo lugar. Sempre assim. São carreiras de repetições, tá? Então, basta continuar deste modo. Após o aumento, eu trabalhei 10 pontos baixos, tá? O 10º eu vou fazer aqui, ó, na correntinha daqui de cima. Aqui eu faço o 10º, pra você não se perder aí. 2 correntes. Volto aqui dentro. Fiz as 2 correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro, ó, achei aqui com o dedo. Entro aqui e coloco o primeiro ponto baixo. Não esquece de pôr já logo em seguida aqui nesse espaço, tá? E a mesma quantidade que ficou desse lado tem que ser deste outro, antes da curva ali. Então, 10 pontos baixos desse lado. Já fiz aqui os 10 pontos baixos. Cheguei aqui onde eu tenho marcador, então, vou fazer o aumento. Esse aqui do meio é apenas um ponto. Então, lembra que eu falei que vocês iam entender mais pra frente sobre um ponto entre cada aumento? É isso aqui. Porque eu não preciso agora ficar repetindo carreira a carreira pra vocês. Você já sabe que aonde tem marcador, você coloca o seu aumento. E você, depois do aumento, tem que ter apenas um ponto antes do outro aumento. Então, aqui agora eu faço o outro aumento, tá? Então, eu tiro o marcador e faço o aumento que eu tenho que fazer, com 3 pontos, ó. 1, 2, 3, tá? Então, pra você não se perder... aonde que eu coloco o marcador? No último aqui? Aonde, Fran? Ué, você acabou de pôr aqui no último, então, você vai ter um de espaço. Então, você põe aqui no primeiro. Então, fica assim. O aumento sempre aqui no terceiro ponto e depois logo no primeiro. E aí, vai seguir aqui com os pontos baixos. Sempre que você localizar aqui, ó, este ponto e estes são os que você tem que pular. Então, você pula 1, 2 e entra aqui no terceiro, tá? Pra ele continuar fechando. E sempre lembre-se de colocar a tua peça numa superfície plana e você vai e acomoda os pontos e vai vendo se ele está ficando certinho, tá bom?
Aí, se você quiser, eu vou parar aqui, eu vou fazer só mais essa carreira, provavelmente. E se você quiser continuar aumentando, você segue essa sequência aqui do raciocínio de aumento, tá? Por isso é importante, sim, ter os marcadores, ok? Eu vou finalizar essa carreira aqui e já volto com vocês. Bom, eu fiz aqui algumas carreiras a mais, não parei nas 3 que eu tinha falado que ia ficar, né, gente? Mas eu quis testar, fiz mais carreiras, fiquei com 5, sempre seguindo a lógica do aumento aonde eu deixei o marcador, tá? Da forma que eu expliquei pra vocês. E ele tá assim, ó, é maleável, você percebe que ele é maleável, mas não é uma coisa molenga, tá, ó. Ele tem, assim, uma maleabilidade, ok, ó. Mas não é nada, ai, coisa mole, não, tá, ó. Tá bem firme, não duro. Eu vou passar a medida que ficou aqui com 5 carreiras, tá? Lembrando que você pode parar nas 3 carreiras, nas 4, nas 5, ou vai aumentando quantas carreiras você queira. Que é aqui que você vai determinar o tamanho que vai ser o seu cachepô de coração, tá? Aqui nesse ponto, medindo de um ponto ao outro, eu tenho aproximadamente 18 centímetros e meio. Se eu for medir aqui do biquinho a essa parte central, 13 centímetros, e se eu medir assim na diagonal, eu vou ter aqui aproximadamente 16 centímetros e meio, tá? Então, para você se basear aí. Mas isso é com o meu ponto na tensão que eu trabalho e a agulha de 5 milímetros, certo? Aí, você vai determinar o tamanho que você quer, porque eu expliquei bem detalhadamente. Então, você sabe que é só seguir o aumento aonde a gente estava colocando os marcadores, ok? Agora, a gente vai para o fechamento de carreira para ficar perfeito, tá? Aqui eu fiz o último aumento, fiz o ponto que é sozinho e tenho que fechar. Antes, a gente estava fazendo assim, né? A gente terminava a carreira, vinha aqui no primeiro ponto, fazia um ponto baixíssimo, certo? Só que eu agora vou contornar todo o meu coração com um ponto baixíssimo. Por quê? Eu quero que fique com acabamento. Esse acabamento aqui, eu quero que tenha já desde o início, e não só lá no final. Então, para isso, a gente tem um segredinho que a gente tem que fazer aqui, tá? Então, para fechar, você vai fazer o seguinte, você vai alongar esse último ponto aqui, alonga, tipo, uma altura de 2 dedinhos, ó, mais ou menos isso aqui, tá vendo? Aí, você vem com a tua agulha de trás para frente, você não vem, ó, você vem de trás para frente, aqui é onde você vai... No primeiro ponto, onde você ia fechar com ponto baixíssimo, é aqui que você entra com a tua agulha, de trás para frente. Engancha esse fio que você alongou, puxa para trás. Puxou? Aqui a gente tá simulando uma correntinha, gente. Aí, você vai vir aqui, da onde você tá saindo, tá vendo? Vem com a agulha de trás para frente também. Passa aqui, pega a ponta, a orelhinha aqui e puxa para trás, ó. Ficou aqui, tá vendo uma alcinha? Mas olha o fechamento de carreira, que perfeição! Olha aqui, uma coisa contínua, perfeito, tá vendo? Desenho perfeito, continua, não estrago o meu crochê. E agora, a gente vai subir, fazendo aqui os pontos baixíssimos no meu trabalho. Isso aqui, eu vou deixar ele aqui paradinho. Então, o marcador de ponto que tava aqui, que eu já tirei, eu vou colocar aqui, que eu não quero que esse fio entre para dentro, tá? Se você achar que ficou muito rápido essa parte, gente, aqui em cima, por aqui assim, eu não sei direito na tela do YouTube onde que tá, mas tem tipo uma engrenagenzinha, você vai clicar lá nas configurações e tem para você escolher a velocidade de reprodução. Quanto maior o número, tipo 1.75x, 1.25x, 1.75x, 2.x, é mais rápido. E porque assim, né, vai estar a escala 1.25, 1.75, 2. E aqui pra cima, acho que era 75, meio, eu não lembro os números daqui de cima. Você escolhe esses números aqui de cima, que aí vai ficar tudo mais devagarzinho, tá bom? Então, se você ficou com dúvida aqui, volta um pouquinho o vídeo, dá 2 toques aqui na tela, se você estiver no celular. Se estiver no PC, você vai com o mouse, volta. E coloca na velocidade mais lenta, que daí você vai conseguir ver certinho. Beleza? Então, agora a gente vai continuar. Deixa aqui essa orelhinha. Coloquei o marcador porque eu não quero que o fio corra para dentro, tá? E aí, olha só, vou mostrar aqui a parte de trás. Ó como que tá o avesso. Bonitão, hein?
Então, eu coloquei aqui o marcadorzinho, porque eu não quero que esse fio corra para dentro, tá bom? Aqui, a gente tem o fio, tá vendo? Que vem lá do meu novelo, que tá aqui, ó. Então, eu vou pegar esse fio e vou trazer aqui pra frente. Pra você fazer isso, aqui, ó, vamos entender. Tá aqui com um cadeadinho, tá vendo, ó? Foi isso aqui que a gente acabou de fazer. A gente fez aqui um ponto, né? Uma correntinha. Então, você não entra aqui nesse espaço, nesse vão. Você vai entrar no vão da frente com a tua agulha, tá? Ó, deixa eu ver se consigo mostrar assim melhor. Este é o que a gente acabou de formar, que a gente passou pra cá e puxou pra lá. Ó, a hora que eu puxo aqui, ó, tá vendo, ó? A gente formou esse, acabou de fazer. Vou pôr uma agulha aqui pra você ver bem, ó. Fiz este. Vou passar a agulha aqui só pra deixar marcado. Esse que a gente acabou de fazer. Não é aqui que você entra, tá, ó? Entra no da frente, desse lado de cá. Então, vem com a agulha aqui, nesse espaço, tá vendo? Passo pelas duas alcinhas, aqui, ó. Uma, duas. Vou pegar o fio que tá vindo aqui de trás, ó. Vou tirar a agulha, tá, gente? Que senão vai me atrapalhar. Então, eu pego, venho com a ponta da agulha aqui, pego esse fio que tá vindo lá do novelo, que tá aqui embaixo. Engancho aqui na agulha e vou trazer aqui para frente, ó. Trouxe. Tô com a alça aqui, perfeito? Ó, esse aqui é o que tá vindo do novelo. Esse tá preso aqui pra não desmanchar. Tô com uma outra alça aqui. Essa vai ficar aqui até eu dar toda a volta e esconder ela, tá? Então, agora, a gente vai contornar todo o trabalho com ponto baixíssimo. Se você tiver o ponto muito apertado e você quiser trocar por uma agulha maior, que aqui a gente tá com a de 5 milímetros. Se você quiser mudar pela de 5,5 ou de 6, você pode trocar, tá? Eu vou tentar fazer com a de 5 mesmo, mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais frouxo. Então, aqui eu entro no ponto à frente, sempre passando assim, ó, nesta alça e nesta alça. E pego o fio que vem lá do novelo aqui, puxo e faço um ponto baixíssimo. Vem no ponto à frente. Pega o fio que vem no novelo, puxa, passa aqui por dentro da alça, fez ponto baixíssimo. Assim, a gente vai até contornar todo o coração, tá? Ó, puxou e puxou. Entrou aqui, pegou o fio, puxou e puxou. Pontinho por pontinho, você vai trabalhando dessa forma. Olha como que vai ficando. Vai formando um desenho aqui em cima, tá? Ó. Fica bem bonito. Então, eu vou continuar aqui e você continua aí também. Olha, eu cheguei aqui no biquinho. Ó que lindo que tá ficando. Aqui, ó, eu vou fazer nesse espaço um ponto baixíssimo. E vou pegar já logo aqui no meu primeiro ponto alto, tá? Ó, ponto alto não, gente, ponto baixo, perdão. Entra aqui já nesse primeiro espaço. Vai ficar assim. E aí, você segue, continua do mesmo jeitinho. Então, vamos continuar, né, gente? A gente quer ver esse cestinho aqui prontinho. Olha, eu fiz tudo aqui a curva, um pontinho em cada. Cheguei aqui na parte do meio, gente, é a mesma coisa. Você pode tirar todos os marcadores, tá? Ó, cheguei aqui no meio, é um pontinho em cada. Onde você vê que tem buraquinho, você vai com a tua agulha fazendo o ponto baixíssimo. Tá vendo, ó? Agora que eu já acabei de dar toda a volta aqui com os pontos baixíssimos, a gente vai fechar essa carreira e subir para trabalhar com ponto baixo centrado. Então, aqui, olha, eu tô bem na direção de onde eu deixei o marcador, que foi do último ponto que eu fiz. Lembra que a gente fez aqui, ó, conforme eu puxo, o pontinho vem pra frente. Por quê? Aqui eu simulei uma correntinha, um ponto, e deixei uma orelhinha aqui pra trás, tá? Depois a gente vai prender ela. Agora, eu quero que você veja. Esse aqui é o ponto que a gente simulou, e ele tá aqui meio solto, tá? Aqui, eu vou fazer ainda um ponto baixo, normal, então, eu vou entrar com a minha agulha aqui. Deixa eu ajustar novamente, ó. Aperto aqui de volta. Vou fazer um ponto baixíssimo, normal, ó. E aqui está o nosso primeiro ponto baixíssimo, onde a gente começou, lembra? Eu vou ter que fechar de uma forma que fique perfeito, sem ficar aparecendo uma emenda. Então, agora, aqui vai continuar desse jeito, tá? Você vai alongar esse fio, alonga aí uns 2 dedinhos um pouquinho mais, tá? E aí,
neste ponto onde a gente iniciou, tá vendo? Esse aqui é onde a gente subiu pra começar. Ao invés de eu entrar aqui dentro dele, fazer um ponto baixíssimo ou aqui, não. A gente vai passar com a agulha dessa forma, ó, de cima para baixo, tá? E vai pegar essa alça e puxar pra lá. Então, deixa eu tirar aqui. Passa a agulha que eu estou trabalhando de cima para baixo aqui. Engancho esse fio que eu deixei alongado. Vou puxar lá para trás. Pra cima, no caso, né, ó. Puxei aqui. E aqui, ó, você tá vendo que ele começou a formar um novo ponto? Então, pra continuar de forma contínua, eu vou fechar ele. Pra isso, eu tenho que sair com a ponta da agulha aqui. Então, se você quiser pegar uma agulha menor, eu até peguei porque é difícil de passar, tá? Peguei a de 4 milímetros. Eu vou passar de trás pra frente até sair aqui. Então, ó, aqui tá a orelhinha. O ponto que a gente simulou, eu vou entrar aqui por ele, tá? Aqui atrásão, ó. Vou passar pelas duas alças dele, ó. Uma alça, outra alça. E vou sair aqui embaixo, aqui dentro. Então, passei aqui e venho com a agulha pra baixo. E sair aqui, tá vendo? Aqui você aperta de volta. Que afrouxou. Sai com a agulha exatamente aqui no centro. Pego esse fio, engato aqui na agulha e puxo, levando lá para trás, tá? Ó. Trouxe ele todinho pra trás, tá vendo? Ó, ajusto aqui novamente. E olha só a perfeição que fica. Terminamos de fazer o ponto, ó. Contínuo, tá vendo? Perfeito, gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu expliquei bem devagarzinho e dá pra você colocar em câmera mais lenta, tá? Ficamos com duas orelhinhas, tudo bem? Agora, a gente vai começar a subir a carreira. Então, pra isso, agora eu vou entrar com a agulha, ó, aqui atrás. Vou mostrar como que tá. Aqui a gente tá vendo a frente. Vou mostrar como é que está aqui atrás neste momento. Tem essa orelhinha, e tem esta outra, e mais o fio que está vindo lá do novelo. Então, essa parte aqui está finalizada. Então, a gente vai virar a peça para trabalhar a paredinha que nós vamos construir. Aqui com as duas orelhinhas, essa a gente vai deixar em espera, depois a gente prende. A gente vai prender agora essa primeira, tá? Mas antes, a gente vai aqui fazer o seguinte: o fio que vem do novelo está aqui. Você vai entrar assim, olha. Tá vendo? Aqui, onde tá a orelhinha que a gente acabou de formar, você vai entrar aqui nesse meio dessa correntinha que acabou de formar. Vai passar aqui, ó, passei pegando as duas alcinhas, tá vendo? Vou pegar o fio que vem do novelo, enganchar aqui na agulha e vou puxar, ó, tá vendo? Eu não peguei a orelhinha nem nada, gente. O cadeadinho tá naquela que tava querendo sair. Essa ainda não coloquei porque eu já vou prender. Então, passei a agulha aqui por dentro, peguei o fio que vem do novelo, puxo e vou alongar na altura que é mais ou menos o meu ponto baixo, tá? Alonguei um pouquinho, não muito. Aí, eu vou pegar agora, entrar com a agulha aqui na orelhinha, pegar o fio que vem do novelo e puxar por dentro da orelhinha e dessa laçada que eu acabei de formar. E pronto, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Depois, a hora que eu der toda a volta, que eu estiver chegando aqui, eu vou prender esta outra orelhinha que ficou pendente, essa outra alcinha. Aí, você vai agora entrar sempre aqui, ó. Tá vendo o meinho aqui? É aqui que eu entro com a minha agulha. E sempre você vai olhar aqui atrás, tá vendo que a gente tem aqui, ó, estas alças? Você vai pegar e vai entrar debaixo dessa primeira aqui também, tá? Então, você vem com a tua agulha aqui, ajuda aqui com a mão, que não é muito fácil, não. Que ainda mais quem tem a ponta apertada que nem o meu. Passei, ó, passei nessa e nessa. Aí, você vai pegar o fio que vem do novelo, vai fazer aqui outro ponto baixo, tá? Que nem aqui, eu deixei o meu ponto baixo, eu tô achando que ele tá muito frouxinho, então, eu vou refazer aquela parte. Aproveita pra ver novamente, caso você tenha ficado aí com dúvida. Pronto, ó. No caso, eu já desmanchei o pontinho, só deixei a orelhinha mesmo, que você vai ter acabado de fazer, e tá aqui as duas, tá vendo? Então, novamente, entro aqui onde eu acabei de fazer aquele ponto que tá aqui, frouxinho, é nesse aqui que a gente entra, bem na reta da alcinha que a gente acabou de construir. Entro aqui, passando sobre duas alças,
Não vou pegar a alcinha agora. Pego o fio do novelo, puxo, alongo na altura do meu ponto baixo. Agora sim, entro aqui na alcinha, pego o fio que vem do novelo, puxo passando pelas duas, tá? Formei o ponto baixo. Venho na correntinha aqui da frente, passo numa e pego a alcinha de trás. Faço outro ponto baixo. E aí, você vai trabalhar assim, ó, em toda a volta, ó, pegando uma, pegando a alça de trás. Faz ponto baixo. Vai assim, ó, até você contornar toda essa base do coração que a gente acabou de preparar. E olha como ficou perfeita essa subida, gente. Tá vendo que não ficou com fio repuxado para nenhum lado? Aqui a gente terminou perfeitamente. Então, segue assim. Quando eu chegar aqui na ponta, às vezes não vai ter alcinha pra fazer nos dois pontos, que nem a gente tá pegando agora. Porque você vai tá pegando aqui, ó, deixa eu demonstrar. Vai ter entrado, tipo, nesse ponto. Vai ter pego essa alça aqui de trás, certo? Aí, você vai ter que fazer outro ponto aqui. Mas, não tem uma alcinha. Se você quiser e conseguir, você pode entrar nessa. Senão, não tem problema, você vai fazer só aqui. Daí, você vai no próximo ponto da frente e vai ter uma alcinha. Aí, você prende já na outra alça, tá? E assim, você segue preenchendo tudinho até chegar aqui, onde eu vou mostrar como eu prendo essa outra alça e como a gente vai subir para a próxima carreira, tá bom? Qualquer dúvida, volte o vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Olha, teve pontos que eu tive que usar a agulha de 4 milímetros para eu conseguir pegar e entrar, tá? Porque tava bem apertadinho. Então, se for caso, você pode ter aí a ajuda de uma outra agulha. Agora que eu já dei toda a volta, cheguei aqui nessa parte onde eu tenho a orelhinha que tá aqui para trás esperando. Fiz aqui este ponto. Aqui é onde a gente iniciou. Tenho que fazer meu último ponto, que é aqui, e pegar a orelhinha que está aqui, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso pra já. Puxa a orelhinha, regulando lá atrás. Vou ajustar aqui na minha agulha o fio pra você ver direitinho. Ó, quero que você observe se o seu está assim também, tendo só um pontinho pra fazer. Agora, você vai introduzir a sua agulha aqui nesse ponto. Vai passar aqui para trás. Não pega a orelhinha nem nada, tá vendo? A orelhinha tá ali quieta. Vou pegar aqui, ó, a orelhinha tá aqui. O fio que vem do novelo, eu passo por debaixo, tá? Por debaixo dela. E aí, engancho na agulha. Vou trazer o fio que está vindo do novelo aqui para a frente, tá? Ficou assim. Agora, eu venho aqui, passo a agulha por dentro desta alça, tá? Tá assim. Vou pegar o fio do novelo e passar aqui por dentro da alcinha da orelhinha, por dentro desta alça que eu alonguei e aqui, finalizando o meu ponto. Passei pelas três, eu fiz aqui o meu ponto baixo. Posso tirar esse marcador, porque a alça não vai mais soltar, porque eu já prendi ela. Ela está presa aqui, tá vendo, ó? Eu prendi. E falta eu fechar essa carreira e subir para a próxima, tá? Então, pra gente subir e fechar a carreira de uma forma perfeita também, tem toda uma dica e tem que prestar atenção, tá? Vou explicar certinho também. Eu quero que você preste atenção. Gente, como ele é tudo aqui muito igual, os pontos, eu vou colocar marcador para você conseguir ver direito, tá? Aí, na tua casa, no vídeo. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Olha, até difícil de mostrar. Eu ainda não fechei a carreira, tá vendo, ó? Fiz o último ponto, que eu prendi a alcinha, e aqui é o primeiro ponto de quando eu iniciei. Eu vou colocar esse marcador para você ficar visualizando onde é o primeiro ponto, tá? Então, vamos lá. Pra gente fechar a carreira de uma forma perfeita e tudo mais, você vai alongar esse fio aqui na altura de 2 dedinhos ou 3, tá? Ó, altura de 2 dedos, mais ou menos. Alonguei.
Eu localizo aqui o meu primeiro ponto, que eu coloquei o marcador para você ver. E eu vou aqui, neste espacinho, tá vendo? Do lado de cá. Aqui é o primeiro ponto, nesse espacinho aqui. Vem com a agulha de trás para frente, para levar essa alcinha para lá. Puxei. Puxa até juntar aqui as partes, tá? Puxei e tá assim, fechadinho. O marcador tá aqui só pra você ver. Deixa eu deixar o marcador virado pra cá, vai ser mais fácil de você visualizar e entender o que eu quero explicar agora. O marcador tá aqui só pra você ver que esse é o primeiro ponto, tá? Porque fica tudo muito igual, não dá nem pra saber. Então, ó, tá aqui, puxei, e aqui dentro ficou essa outra alça novamente. Agora, localize o seu primeiro ponto. Aqui eu deixo o marcador, então tá fácil pra gente ver. Esse é o meu primeiro ponto. Eu vou no segundo ponto do lado de cá. Então, é esse aqui o segundo ponto. Eu entro bem no centro dele, porque a gente vai fazer o ponto baixo centrado. Entro com a agulha aqui bem no meio, tá? Ó. Tá vendo que ele tem tipo um Vzinho, gente? Um Vzinho. Você entra aqui no meinho, tá? Saindo lá atrás com a ponta da minha agulha. Aqui atrás, ele também tem as duas perninhas, então, eu tenho que sair com a minha agulha no meio delas, e não do lado. Pronto. Aqui, ó. Tem uma perninha aqui, a outra perninha tá aqui. Do lado de cá, ó, uma perninha aqui e a outra aqui, certo? Primeiro ponto, entrou no meio do segundo do lado de cá. Empurra a tua agulha, puxa de volta essa alça que a gente acabou de puxar para trás. O fio que está vindo do novelo, eu vou passar por cima desta alça, dessa forma assim. Tá vendo aqui a alça? Passei por cima. Vou segurar essa alça aqui com a outra mão, pra continuar com o fio aqui por cima. Venho agora e passo por debaixo da agulha. Viu que eu fiz um vai e vem? Então, agora, eu engancho essa orelhinha dessa alça aqui na minha agulha e vou puxar para frente. Puxei, tá vendo aqui, ó? Puxei, saí aqui no meinho. Dou uma ajustada com esse fio, eu puxo pra ajustar isso aqui que ficou frouxo, ó. Tá vendo? Você vai, puxa aqui assim, ó. Puxei e tô com o fio saindo já do centro do meu ponto baixo. Agora, basta laçar aqui a agulha no fio e finalizar. E formei o meu primeiro ponto baixo da carreira de cima. Agora, você vai continuar entrando no próximo ponto, pegando lá atrás e fazendo seus pontos baixos centrados. Sempre aqui no meinho, tá? Das duas perninhas. E cuide para sair aqui atrás, no meio das duas também. No meio das duas perninhas, tá? Vai fazer isso aqui até dar toda a volta. Dentro de cada pontinho, você vai entrar dessa forma. E ele vai ficando assim, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta aqui e já retorno. Dei toda a volta, olha aqui o formato do coração aparecendo, a paredinha, tá? Você tem que ir ajeitando, tá vendo que tava tortinho? Ajeitei. E o ponto centrado, gente, é assim. Ele tem que sair bem do centro do outro ponto, tá vendo? E eles ficam retinhos, ó, estão de pezinhos, retinhos, assim que é o ponto baixo centrado, tá? Trabalhando da forma que a gente fez, a gente foi já com acabamento aqui embaixo. Não sei se você tinha reparado nisso. E agora, a gente tem que fechar essa carreira igual a gente fechou antes e subir uma nova carreira, também do mesmo jeito. Então, eu recomendo que você retorne o vídeo, que eu expliquei detalhadamente como eu fiz, e aí você vai fazer de novo, caso você tenha esquecido. Se não, você faz aí naturalmente, se você lembrar. Então, aqui eu fiz o meu último ponto e aqui está o início da carreira. Então, eu preciso fechar para subir para uma nova carreira. Vou fazer a mesma coisa, tá? Aquele alongamento, puxar a alça. Vem aqui no espacinho, agulha de trás para frente e vou puxar. Então, eu vou fazer aqui, você retorna o vídeo aí, tá? Ó, toma cuidado para não torcer assim a alça. Retorna o vídeo para você ver certinho como é que faz essa parte e você subir a carreira. Enquanto eu faço a minha aqui, você também faz aí a tua. Lembre-se sempre, gente,
que após você passar a alça lá pra trás, ó, esse é o primeiro ponto, ó, deixei o espaço pra você ver. Esse é o primeiro ponto, então é sempre no segundo que a gente entra, tá? Na hora que vai começar a formar mesmo. Passo o fio em cima da alça, por debaixo da agulha, coloco a alça na ponta da agulha, puxo, ajusto aqui e já concluo fazendo o ponto. E já saí na carreira de cima, bem exatamente no ponto que eu preciso e vou continuar trabalhando, ó, no miolinho do próximo ponto, fazendo meus pontos baixos centrados. Então, aqui vão ser carreiras de repetições. Você vai trabalhar quantas carreiras você desejar para ter aqui na profundidade do seu cestinho, do seu cachepô, tá bom? Eu vou adiantar aqui todas as minhas carreiras e retorno para nós fazermos a finalização e acabamento dessa peça aqui. Eu subi aqui 5 carreiras, tá? Tá nessa altura aqui a paredinha. Deu 3 dedinhos aqui meu, deixa eu medir para você. Em centímetros, a minha paredinha deu 4 centímetros e meio. Ó, se eu for contar até aqui o final, dá 5. E agora, a gente vai fazer o fechamento e o acabamento, tá? O encerramento. Tá aqui, ó, tá vendo? Perfeitinho a parte de dentro, a paredinha, os pontos centrados, a parte de baixo aqui, ó. E a gente vai fazer o acabamento e fechar aqui. Pra fechar, gente, é bem simples, tudo aqui é bem simples, são questões de detalhes, tá? Então, aqui, ó, como você pode ver, eu fiz o meu último ponto e tenho que fechar. E já vou fazer aqui o acabamento com aquelas correntinhas, tá? O acabamento que fica, tipo assim, é pra deixar bem bonito, reforçar aqui a paredinha, tá? Então, pra isso, a hora que você faz seu último ponto baixo centrado, você vai alongar o teu fio aqui, ó, por uma altura assim, mais ou menos de 2 dedos, tá? Pra mim, essa altura é o suficiente, tem que ver pra você se também vai dar. Agora, eu quero fazer aqui de uma maneira que pareça que eu continuei crochetando, tá? Fique parecendo que eu crochetei de uma maneira infinita, que você não consegue identificar o início nem o final. Então, você vai entrar aqui nesse espaço, tá? Depois do primeiro ponto, aqui nesse espaço com a agulha de trás para frente. Passa aqui, ó, deixa eu mostrar desse lado. Aqui neste vão. Passo com a agulha aqui, saindo do outro lado. E observe que a gente pegou aqui as 2 alcinhas, tá vendo, ó? As 2 alcinhas na minha agulha. Pego a minha laçada, encaixo aqui na agulha e levo lá para trás. Pronto, puxei. Eu tenho que encerrar, tenho que fechar esse ciclo. Então, você observa como que está os desenhos dos pontos. Eles vêm pra lá, passa ali, retorna. Vai pra lá, volta, retorna. Esse aqui vai ser a mesma coisa. Fui pra lá e eu tenho que retornar. Eu tenho que retornar agora aqui, tá vendo? Nesse lugar aqui, ó, gente. É aqui que eu vou ter que entrar com a agulha de trás pra frente. Só que tem um detalhezinho mínimo que se você fizer diferente, não vai dar certo, tá? Eu vou mostrar o que é o detalhezinho. Então, eu vou mostrar aqui atrás, tá? A hora que eu falei que a gente vai passar com a agulha de trás para frente, é pra sair aqui, tá? Ó, eu vou entrar com a agulha aqui e vou sair com ela aqui, certo? Só que eu quero que você observe isso aqui, ó. Tá vendo que todos os pontos na parte de trás tem essa lombadinha aqui? A gente tem que passar a agulha por debaixo da lombadinha saindo do outro lado. Então, olha só, vamos localizar o local que eu tenho que entrar com a agulha. É neste ponto aqui, deste ponto, e vai ser de trás para frente, ou seja, de cá para cá. Mas eu coloquei a agulha para eu localizar e mostrar para você aqui deste lado. Vou pegar outra agulha para mostrar certinho, tá? Ó. A agulha tá aqui, que é onde eu tenho que passar. A lombadinha tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu passo com a agulha assim, ó, pegando na lombadinha e passando ali, ó. Vou tirar aqui. Aqui. Conseguiu ver direitinho, ó? Lombadinha, entrei e passei aqui. Saí com a ponta da agulha onde? Bem no meio do ponto. Bem no meio, tá vendo? Que a gente saiu daqui, veio pra cá, ó. E eu vou trazer lá pra trás. Vou utilizar essa agulha aqui mesmo, tá? Coloco aqui a pontinha na minha agulha e levo. Tem que passar pela alça e pela perninha, tá? Ó.
Pela alça e pela perninha de lombadinha. Aí eu vou ajustar, vou voltar para a agulha que eu estava trabalhando antes. Olha, ficou perfeito. Eles continuam. Tô ajustando aqui, né? Quanto que eu quero que fique ajustado. Tá vendo que tá tudo mais ou menos igual? Os pontos. Agora a gente vai para a parte da frente, tá? Então, ainda tem uma sobra aqui. Aqui atrás tá saindo assim, tá vendo? A alcinha, o fio que vem do novelo e a alcinha. Deixo aqui, vou segurar aqui. Venho para este lado, ó. Vejo bem aonde que foi que eu fechei, foi aqui. E aí, eu vou entrar aqui do ladinho, ó. Aonde a gente entra para trabalhar agora é nos espaços entre o ponto baixo centrado. Não é no meio, é sempre assim, nos espaços, tá? Se você olhar aqui por cima, é como se fosse assim, ó. Nos espaços das correntinhas. Então, eu entrei aqui do ladinho do ponto baixo centrado. Vou colocar aqui a pontinha, né, dessa laçada que eu deixei na minha agulha e vou puxar aqui pra frente. Puxei, ficou tudo paradinho no lugar. Se você não passa nessa lombadinha que eu falei aqui, a hora que você traz o fio aqui pra frente, ele desmancha, tá? Então, se acontecer isso com você, você já sabe que é porque você não pegou na lombadinha. Agora, é só ser feliz, né? Porque a gente só vai continuar aqui, ó. Pegar o fio ajustando aqui na minha mão. A gente vai agora no espaço aqui da frente. Pego o fio que vem lá do novelo, trago, puxo e puxo. Formei a primeira correntinha, tá vendo aqui? Vou no espaço da frente. Aqui, ó, que eu falei, a gente vai entrando nesses buraquinhos aqui ao ladinho do ponto baixo. Se você tem dificuldade em saber a hora que é para parar aqui, use o marcador a seu favor. Você acabou de fazer o primeiro ponto? Põe aqui o marcador para você se localizar depois. Porque a gente tem que parar sempre um ponto antes, tá? Quando a gente tá fazendo esse contorno, você não vem até o último ponto, você para aqui um antes. Então, com o cadeadinho é mais fácil de você localizar. Então, aqui basta continuar desse jeito. Aí, você regula os seus pontos para eles ficarem harmoniosos, tá? Na mesma tensão. Mas é isso aqui, ó. Vai puxar pra lá. Gente, eu tô sem os meus suportes que eu uso pra gravar, então tá bem complicado pra conseguir fazer esse vídeo, tá? Então, qualquer coisa, quando eu saio do foco, ou algum barulho que eu bato aqui, me desculpa, mas é que eu estou improvisando a forma pra eu conseguir gravar aqui. E aí, ó, basta continuar assim até você chegar aqui, ó, um pontinho antes do cadeado, tá? E eu já retorno pra gente encerrar. Eu acabei de dar toda a volta, ó. Aqui é onde a gente iniciou, foi caminhando, caminhando, tá vendo? Tô ajeitando os pontos, tá? Olha, tá assim, tá vendo? Que coisinha mais linda que ficou. Pensa, você pode utilizar para decorar a sua casa, você pode colocar vasinhos de flores, pode rechear aqui de bombom, entregar em datas comemorativas, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, qualquer data, assim, aniversário, final do ano, que você dá de presente recheado aqui com bombons, fica bem legal mesmo, tá? Fica aqui a sugestão para você. Agora, eu vou terminar de fazer esse contorno, né? A gente tem que, fez tudo perfeito, tem que terminar também. Então, agora, como eu disse para vocês, eu parei um ponto, ó. Deixei o marcador e aqui eu fiz até chegar nesse ponto. Eu teria que fazer mais um para encerrar, certo? Mas, se eu continuar aqui, não tem como dar um acabamento perfeito. Então, o que que eu faço? Vou cortar aqui, ó, vou deixar palmo de mão, gente, para eu ter fio suficiente para esconder aqui por dentro e arrematar. Cortei. Esse fio eu gosto de selar ele aqui, tá? Porque, ó, como que ele fica. Se você bobear, ó. Tá vendo, gente? Aí vai desfiando, ó. Então, a gente tem que selar a ponta dele aqui, pra não fazer isso. Deixa eu cortar aqui de novo. E a gente sela desta forma, ó, com isqueiro. Tá vendo que o fogo, ele tem a chama amarela e a chama azul aqui embaixo. Tenta sempre aproximar aqui da chama azul, que daí ele não fica tão preto, tá? Mesmo assim, quando você queima, ele tende a dar uma escurecidinha. Olha, eu selei para ele não desfiar mais, tá bom? Eu vou dizer uma verdade aqui para vocês, tá?
Eu nem queria contar, mas eu vou contar. Eu quis fazer o arremate colando o fio assim derretido na peça. E eu fiz caca. Olha aqui, eu até descolei ela pra mostrar pra vocês. Tá vendo como que fica feio, gente? Ó, tá vendo? A hora que eu derreti e pá, encostei. E eu achei que ficou muito feio. Então, na minha opinião, eu estraguei minha peça fazendo isso daqui. Então, não faça na de vocês, tá? E o que eu vou fazer, que nem eu escondi ele super bem por tudo. Eu vou pegar uma cola universal aqui e vou dar um pinguinho pra ver se segura, tá? Então, eu acho que vai ser melhor o acabamento com cola, que daí você consegue colocar a cola assim bem dentro, sabe? Do pontinho, só escondendo mesmo a pontinha do fio. Porque ele já tá super bem escondido aqui por dentro da trama, não tem nem como soltar mais. Mas, enfim, né? Vamos ao encerramento. Eu cortei o fio, como você viu, já selei ali pra não desfiar. E aqui eu parei num ponto antes de chegar no primeiro ponto, tá? Então, aqui a gente faz o seguinte, vai puxar todo esse fio pra cá. É um pouquinho ruim porque eu selei, pronto. Puxei, tá vendo? Ficou assim. Agora, a gente tem que simular esse pontinho aqui, gente. Vou tirar o marcador. Se você quiser uma agulha mais fina, se quiser utilizar agulha de tapeçaria, a agulha de tapeçaria vai ajudar mais pra esconder o fio, que é essa agulha aqui grandona. Tá vendo? É bem grande, aqui dá pra passar o fio. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar, porque eu já selei, né, ó. Qualquer coisa eu corto e selo de novo. Não vai passar. Vou ter que cortar e depois selar de novo, ó. Tá vendo? Errando que a gente aprende. Sirva de aprendizado pra vocês também. Passei, tá vendo? Agora, você pode fazer com a agulha de crochê também, tá? Se for com a agulha de crochê, você vai fazer assim. Vai entrar com ela aqui por cima, da onde você fez o primeiro ponto. Vai passar assim e vai puxar aqui o fio. Vai puxar o fio por aqui e depois retornar aqui. Com a agulha de tapeceiro, você vai fazer a mesma coisa, só que não vai entrar com a agulha por cima, você já vem com a agulha aqui por baixo, ó. Tá vendo? Facilita mais, eu acho. Aí, agora, com a agulha de crochê, eu teria que fazer o quê? Entrar com ela lá de trás, pra sair aqui na frente. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Passar por tudo isso daqui, pegar o fio, enganchar e levar pra trás, tá? Com a agulha de tapeçaria é mais fácil, quer ver? Regulei o tamanho do ponto, venho aqui, passo por esta, por essa e por essa. Tá vendo? 1, 2, 3. Vou lá pra trás. Vou ajustar aqui o tamanho do ponto. Olha, gente. Ah, meu Deus do céu, que coisa perfeita. Amei, amei. Tá lindo demais. Agora, só esconder o fio, né? Como eu disse. Aí, você vem aqui, ó, tô virando assim, pra ser mais fácil pra mostrar. Eu vim, fechei aqui tudo e eu vou esconder por dentro aqui, tá? Eu vou descer, ó. Aqui é muito mais fácil com a agulha de tapeçaria, viu? Nossa, com a de crochê eu nem me arrisco fazer isso aqui. Vai ficar afrouxando os pontos. Ó, desci, mas você olha que tá tudo normal, tá vendo? E aí, eu vou assim, gente, caminhando. Eu venho pra cá, depois eu venho pra cá, tá? Ó, vou vir aqui no pezinho do ponto. Passo sempre assim, ó, por 2 pezinhos. E puxo. Eu vou assim por um pedaço, daí eu volto. E você vai fazendo um zigue-zague. Então, já pode voltar aqui, ó. Sempre acomode os pontos novamente. Eu gosto de não deixar torcido o cabo, tá? Mas isso aqui é mania de... É detalhismo mesmo. É perfeccionismo meu. Mas eu não gosto de deixar ele todo torcido, não. Dá um trabalho, porque eu não gosto de deixar ele torcido. Mas, né? Aí fica bom. Olha lá, perfeito. Então, eu vou esconder assim por um pedaço, tá ok? Vou selar novamente essa ponta, porque eu cortei, então ela vai desfiar. E vou pegar aqui a cola e vou mostrar como que eu vou fazer o pinguinho da cola, tá? Que eu acho que vai ser melhor do que eu me arriscar a queimar de novo e fazer outra caca, tá bom? Olha, eu já escondi bastante, bastante mesmo. Fui pra lá, vim pra cá, voltei, fiz o zigue-zague e tá ótimo. Então, agora eu posso cortar. Cadê meu isqueiro? Vou selar isso aqui, tá vendo? Eu deixei muito pertinho, que medo de tacar fogo em tudo, não? Vou puxar assim, ó, pra ficar afastado, gente. Pensou, queimo tudinho. Ai, Jesus amado. E vamos lá. Pronto. A cola que eu
vou testar aqui, gente, que eu acho que vai ser boa, vai ser essa aqui, ó. É a cola universal da Círculo. Ela seca em 5 minutos. E aqui eu tava lendo, ó, cola universal própria para artesanato. E diz o quê? Centolueno, cola universal, desenvolvida especialmente para uso em trabalhos manuais. Hobbies de artesanato e para reparos no lar e no trabalho. Aí, as indicações, é isso aqui que eu vim ver, ó. Papel cartão, passamanaria, nem sei o que é isso. Renda, cortiça, papel, cartolina, madeira balsa, couro, acrílico, PVC, plástico e etc. É transparente e fácil de limpar. Então, o fio de polipropileno nada mais é do que plástico, né? Então, a gente vai testar com essa daqui. Deixa eu ver como que tá a situação dela, que faz tempo que eu abri. Se não tá toda seca a minha cola. Ah, ainda tá aqui boazinha a cola. Então, eu vou vir aqui com muito cuidado. Primeiro, eu vou voltar mais pra dentro esse fio, porque eu quero basicamente esconder ali dentro, sabe? Tá vendo? Voltei um pedacinho. Aí, ele tá aqui, ó, bem dentro do ponto. Quase a gente não vê. Puxei pra cá, porque eu quero que ele leve a cola pra dentro, tá? Vou colocar bem aqui embaixo, ó. Um pouquinho de cola, ó. Tá vendo aqui? Uma gota de cola. Tô colocando no fio e vou puxar ele, tá? Tirando a sobrinha que ficou aqui da cola. Pronto, gente, tá feito. Depois, se eu achar que tá ficando branquinho, alguma coisa assim aqui, que é pra ficar transparente, aí eu venho e raspo aqui só onde caiu a cola, sabe? Ó, tá vendo? Eu venho e limpo só isso aqui. Porque lá dentro do ponto tá com cola e vai segurar o fio. E ó, eu deixei pra fazer bem aqui embaixo, que daí fica bem na dobrinha, bem escondidinho. Aí você ajeita todo o seu cesto novamente. Não esqueça de tampar sua cola. Tome cuidado com o esmalte, porque ela dá uma derretida no seu esmalte. Então, estamos finalizando, né? Estou acomodando os pontinhos aqui pra vocês verem, porque tem que ajeitar, que ele fica maleável. Não fica uma coisa dura, um concreto. Pra mim, no meu ponto, do jeito que eu fiz, nesse cachepô de coração, ficou maleável. Eu preciso ainda testar em outras coisas para poder dizer para vocês, numa resenha que eu irei trazer aqui, somente sobre o fio náutico, em outras peças que eu testei e todas as minhas observações a respeito do fio, tá? Deixa eu afastar aqui para vocês verem. A mesa tá uma bagunça, não reparem. Mas o cachepô está finalizado, perfeitinho. Você não vê onde inicia, onde termina, que foi aqui no canto, ó. Vou mostrar aqui em close pra vocês. Eu tenho que fazer o arremate ainda dessa pontinha que eu tinha feito a caca, lembra? Essa caca que eu fiz aqui. Então, eu vou cortar ele mais rente, vou colocar cola aqui dentro e puxar, tá? Mas eu vou fazer isso aí sem estar gravando, porque com a câmera aqui em cima é muito difícil, gente. Atrapalha muito, vocês não fazem ideia, só quem grava sabe. Deixa eu afastar, né, que senão não dá pra vocês verem, eu esqueço. Tá assim, ficou bem fechadinho o fundo. Paredinho de pontos baixos centrado, pontinho em cima de pontinho, tudo perfeitinho. Gostaram? Eu espero que tenha gostado dessa aula. Eu fiz com muito capricho mesmo pra todos vocês, tá? Olha só, tô colocando todo o material que eu utilizei aqui dentro. Limpar minha agulha, ó. Tá vendo essa cola? Depois você vem assim, arranha aqui, ó, e sai, tá? Então, depois, se ficar ali alguma coisa, dá pra tentar tirar. Olha só, dá pra você deixar como um cestinho organizador da tua mesa. Só não cabe a tesoura, porque ela é gigante. Eu estou encantada, extremamente apaixonada pelo meu cestinho. Olha, gente, eu falei que ele é maleável, mas, ó, eu tô segurando aqui e ele suporta o peso lá dentro tranquilo, viu? Tô impressionada. E olha, essa tesoura aqui é pesada, hein? Nossa, dá pra imaginar pelo tamanho, né? Olha, carregar assim na mão, dá pra carregar na mão, ó. Ó, tô com a mão aqui no fundo. Não tô segurando na borda, não, ó. Ó, nem levantou, só levantou um pouquinho onde eu enfiei mesmo o dedo. Então, gente, eu gostei bastante. Eu nunca fiz um cachepô desse aqui em fio de malha pra poder comparar pra vocês, tá? Mas a receita você pode utilizar o fio náutico, que vai ficar lindo assim. Você pode utilizar fio trama, que com certeza irá ficar lindo também, porém maior, né? Porque o fio trama é mais grosso. Você pode tentar aí fazer com barroco,
com Apolo, tá? Não fica aí tímida achando que não vai conseguir fazer porque não tem o fio náutico. E ficar na vontade, pode fazer, tá? Testa aí com os fios que você tem na tua casa, tira foto, me marca no Instagram, tá? Que eu vou adorar ver o coraçãozinho que vocês fizeram. Se quiser fazer menor, achou muito grande esse, basta fazer menos carreiras, ok? Um grande beijo, gente, e até a próxima aula. Terminem aí o coraçãozinho de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!